Bom dia, estou gravando esse vídeo para explicar como que funciona a consulta de enfermagem no tratamento de feridas no domicílio. Antes eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Paulo Sérgio, eu sou graduado pela Universidade de Uberaba, tenho pós-graduação em urgência e emergência e também saúde da família e curso de tratamento de feridas e curativos pela Imersão 4. Hoje eu trabalho na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e também na Santa Casa de Garapava, além da consultorias, de enfermagem e tratamento de feridas no domicílio. O que eu vou falar para vocês hoje é como funciona o meu atendimento, como é essa consultoria de enfermagem no domicílio. Na verdade, esse tratamento de feridas, esse curativo, ele vai além do curativo. E para que vocês entendam, o que eu vou falar depende muito de cada paciente, depende muito de cada lesão. É para você ter um norte como funciona o atendimento. Esse atendimento, primeiro a gente começa, conhecendo a história do paciente, o que causou aquela lesão, quais são os fatores que mais incomodam o paciente naquele momento. O que são prejudiciais, quais são os fatores que são prejudiciais pela cicatrização, né? E principal, a causa daquela lesão. Por exemplo, se for uma lesão por pressão, que é quando o paciente fica muito tempo acamado, e aí acaba abrindo essa lesão devido à proeminência óssea, né? Com um atrito ali ao tecido e acaba abrindo essa lesão, onde tem vários estágios e a gente precisa avaliar para saber qual estágio essa lesão está estagnada ou está no momento. Mas talvez eu não consiga não vou evitar abrir aquela lesão que já está cometida, mas eu posso conseguir evitar outras complicações ou outras lesões, né? E para isso eu preciso conhecer o paciente, fazer uma avaliação criteriosa para prevenir, indicando algumas soluções que possam prevenir a vir ter outras complicações, ter outras lesões, como por exemplo um colchão pneumático, uma mudança de decúbito, manter sempre o paciente com essa umidade, com a pele hidratada, não deixar o paciente molhado, não estar com o paciente úmido, evitar o cisalhamento, que é o ato do paciente ficar descendo da cama, de arrastar o paciente, que é a fricção. Então tem vários fatores, várias condutas que a gente pode prescrever para que isso não venha ocorrer mais, ou seja, não venha ocorrer mais essa lesão por pressão. Partindo daí também, a gente precisa conhecer, saber os fatores que podem estar interrompendo na cicatrização dessa doença, dessa lesão, dessa ferida. E tem alguns fatores que são cruciais, por exemplo, comorbidade. O que são comorbidade? São patologias, são doenças que a pessoa tem e que às vezes atrapalham na cicatrização dessa doença. Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica, uma diabetes mellitus, uma insuficiência cardíaca, uma baixa perfusão. Então, assim, essas doenças vão interferir no processo de cicatrização, mas não quer dizer que a pessoa que tem essas doenças, essas patologias, não vai cicatrizar, desde que esteja controladas, uma diabetes controlada, uma pressão alta controlada. E para isso a gente precisa fazer o acompanhamento, Se caso é necessário, a gente pode estar encaminhando para os especialistas, o endocrinologista, por exemplo, no caso diabético, ou hipertensão arterial, aquele próprio médico já vem fazendo um acompanhamento para, se necessário, ajustar medicações. Então, assim, tem várias condutas que a gente pode estar fazendo, solicitação de exames, realmente acompanhando, Então, é importante estar corrigindo esses fatores. Entre eles também, a gente tem um outro fator que é muito importante estar corrigindo, que é o déficit nutricional.
Para que uma lesão ela cicatrize, é preciso ter um porte nutricional muito bom. Por exemplo, uma dieta rica em proteínas, em calorias, né? E para isso, o paciente tem que estar alimentando bem, para que esses nutrientes, esse oxigênio chegue a ter a ferida para formar o tecido de granulação, o tecido de epitelização naquele local. Outra coisa que a gente avalia muito é a baixa perfusão. Por quê? Porque se não tem perfusão adequada, não vão chegar oxigênio, não vão chegar sangue naquela área afetada, naquela lesão, né? E também os fatores sociais. Aí você deve estar me perguntando, o que são esses fatores sociais? A primeira coisa que eu gosto sempre de falar é a aceitação do tratamento pelo paciente. Como que é essa aceitação? Ele realmente está apto a fazer esse tratamento? Ele está disponível, né? Tem assim, ajudar, a cooperar, né? Tem alguns hábitos, alguns vícios também que podem ser prejudiciais, por exemplo, o paciente que é etilista, que ele bebe descontrolada, bebida alcoólica, né? Às vezes não pode, vai interferir no tratamento da lesão. Paciente que é tabagista. Então a gente tem que procurar corrigir tudo isso. Mas assim, nada que um bom exame, uma boa avaliação não possa resolver. Bom, partindo desses fatos que eu já vi, né? Conhecendo a história do paciente, conhecendo a causa da lesão, os fatores que estão atrapalhando esse processo de cicatrização, a gente faz um exame físico detalhado desse paciente, que é uma avaliação minuciosa do coração, do pulmão, do ausculta, né? Ver se o paciente está com uma pele hidratada, olho, boca, pupila, ou seja, faz uma avaliação de todo o paciente, né? Verifica todos os sinais vitais, como pressão arterial, glicemia capilar, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, para ver se tem algum fator que está impossibilitando a cicatrização dessa ferida naquele momento. E aí a gente vai corrigindo de acordo com a necessidade, orientando, caminhando, solicitando exame de acordo com a necessidade, também pedindo ajuda a outros profissionais, multiprofissionais no caso, né, de outras áreas, igual médico, nutricionista, de acordo a cada paciente e a cada lesão. Bom, vendo tudo isso, agora eu vou avaliar a ferida, a lesão em si. Mas aí muita gente está pensando, Paulo Sérgio, eu achei que avaliava somente a lesão. Não. Primeiro, o curativo ele precisa ser o curativo não, a ferida para cicatrizar a gente precisa atender o paciente como um todo. A gente precisa entender a história do paciente, a gente precisa ver os fatores que são prejudiciais para depois a gente cicatrizar. Não adianta eu querer cicatrizar uma lesão se eu não estou corrigindo a causa. Outro fator importante também, aí a gente vai, como eu havia falado, tratar a ferida. A ferida a gente conhece, no momento que a gente vai avaliar a ferida, a gente vê quais são as fases que essa ferida está, né? A ferida existe 4 fases, né? Que é a fase da hemostasia, a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase remodelativa ou maturação. Hemostasia é aquela fase que no momento que a ferida está sangrando, ou seja, logo quando a gente abre uma ferida, quando a gente corta. Tá? Inflamatória é o momento que a célula de defesa vai até essa ferida para fazer a defesa com esses anticorpos, ou seja, com esses micro-organismos que vão penetrar na nossa célula. E neste momento gera o processo inflamatório. Essas células são os linfócitos, os neutrófilos, os macrófagos, né? E a proliferativa. A proliferativa é a melhor, já está saindo dessa fase inflamatória e já é uma melhor fase no processo de cicatrização. Por quê? Porque quando estão formando novos vasos, que a gente chama de angiogênese. E por último, a remodelação, que é quando já tem aquele tecido
já quase cicatrizado, né? Porém ainda precisa ser hidratado, ainda precisa ser cuidado, que é a fase do colágeno. Bom, essas feridas também ela pode ser cicatrizada por primeira intenção, segunda intenção e terceira intenção. Primeira intenção é quando, um exemplo claro, é quando o médico ele dá uma sutura, né, a borda, um corte lá, sutura os pontos e essas bordas aproximam uma da outra e colam. Segunda intenção, um exemplo, uma lesão por pressão, quando ela não cicatriza, né, que não tem como unir as bordas porque tem perda de tecido ali, tem infecção, tem vários outros fatores, e aí você tem que começar a fazer um curativo com coberturas adequadas, com técnicas adequadas, para que elas cicatrizem, né, da borda para o centro. E a terceira intenção é toda lesão que já foi um dia primeira intenção, ou seja, uma cirurgia fechou ela, porém por algum motivo de infecção ela não conseguiu cicatrizar, ela abriu. E aí abriu e teve que ser feito igual faz na segunda intenção, que é quando você vai abordar das bordas para o centro, ou seja, fazer todo aquele processo de cobertura e tudo mais. Só que a gente chama de terceira intenção. Sabendo isso, existem 7 fatores também que interferem no tratamento ou atrapalham na cicatrização de feridas. O que são esses fatores? Um dos principais é a infecção. A infecção, ele atrasa o processo de cicatrização. Ele atrasa a cicatrização. Como que eu vou reconhecer essa infecção? Através do calor, através do tecido, se ele está pálido, se ele tem sinal de bactéria, através da hiperemia, né, que é o vermelhidão, se ele tem necrose, que é aquele tecido morto, né, aquele tecido aquelas células que já morreram, se ele tem esfacelo, que é aquele tecido morto também, parte de micro-organismo, parte de coberturas, de células que fica ali no local. E eu corrigindo a infecção, eu tenho que ver alguns outros fatores, mas um dos mais cruciais. Nessa infecção também pode ter uma coisa que a gente chama de biofilme, que é uma camada de bactéria que se une à comunidade, formando, né, como se diz, uma estrutura muito difícil de ser combatida. Mas com algumas coberturas que a gente tem, como por exemplo prata, PHMB, dentre outros, a gente consegue eliminar essas bactérias. A importância também da maceração das bordas, né? De evitar, que é outro fator, que a gente precisa usar um creme barreira adequado para estar evitando, né? O exudato, que é aquele líquido seroso que fica na ferida. Então, às vezes pode ser da própria cobertura ou do próprio organismo, o resto de bactérias, resto de proteínas que fica naquela lesão. E aí eu tenho que usar uma cobertura adequada, talvez uma espuma para drenar, né, para sugar ali aquela secreção. Esse tecido desvitalizado, que é esse tecido morto, né, eu preciso também de estar tirando. E aí tem várias formas de debridamento que eu posso estar utilizando. O sangramento, é importante não deixar essa lesão sangrar, por isso que é importante uma técnica adequada, um profissional que saiba fazer, porque senão eu vou começar lá naquela primeira fase de novo. Lembra que eu falei das fases? Da hemostasia. Então na hora de fazer esse curativo tem que ter o maior cuidado possível para não sangrar. E se tiver sangrando, tem que usar uma cobertura adequada que vai estagnar esse sangramento, ou seja, vai fazer a hemostasia. A analgesia. O que é analgesia? Muitos profissionais fazem o curativo e não faz nenhum analgésico. O correto é você fazer um analgésico, antipirona, uma medicação que o paciente já tem o costume de tomar no mínimo 30 minutos antes de fazer esse curativo. E por último, o odor. O odor que às vezes pode ser da própria cobertura ou pode ser por uma infecção. Aí eu tenho que descobrir, né, se essa lesão ela tá esse odor é por causa da cobertura ou se é por causa da lesão mesmo, que está infectada. Eu tenho que fazer uma limpeza adequada para mim saber. E se for um odor da lesão, da ferida que está infectada, a gente tem uma cobertura também, né, que é o carvão ativado com prata, que provavelmente vai ter infecção, toda ferida que tem odor. E aí a gente vai tentar eliminar o odor e combater essa infecção. Mas assim, o curativo ele é muito complexo, por quê? Porque depende de cada paciente.
E é igual eu falei antes no início, e tem que ser avaliado cada paciente, tem que ser avaliado a ferida e a lesão. Mas é um curativo que ele deve ser realizado com técnica asséptica, com as melhores coberturas, ou seja, vai cicatrizar 3 vezes mais, corrigindo todos os fatores que eu havia falado, não tenho dúvida disso, entendeu? Então, estou passando para falar como é um pouco do meu atendimento, espero que tenha entendido, tá? Esse atendimento é um atendimento agendado, né? É um atendimento que a gente agenda de acordo com os meus horários e também que for melhor para o paciente, por isso eu falo sempre agendar antes para não ter problemas. E uma frase que eu gosto de usar sempre, que é uma da Organização Mundial de Saúde, que é quando fala que saúde é o bem-estar físico, mental e psicossocial. É como uma pessoa com uma lesão, ele vai ter essa qualidade de vida, então não vai ter. Então não tem dinheiro que paga, não tem consulta que paga, não tem, como se diz, nada que paga a pessoa ficar com uma lesão dessa. Por isso eu acho que o meu atendimento é de suma importância e cicatrizar uma lesão vai ser muito importante, tanto para os familiares, tanto para os pacientes, para as pessoas que convivem com essa pessoa. Estou à disposição para qualquer dúvida que tiver, né, nesse vídeo, para esclarecimento. Agradeço a compreensão de todos, você que está ouvindo no momento. E queria dizer, no final, né, quem tiver interesse na minha consulta, eu vou estar mandando uma tabela de preços como funcionam os valores do atendimento. Mas é igual eu disse antes, não tem preço. Por quê? Porque a qualidade de vida do paciente vai ser mais importante. E agende a primeira consulta. Ao você agendar a primeira consulta, você vai ver como é meu trabalho e você vai ter certeza que esse valor não vai ser caro. Tá bom? Muito obrigado.